Em reação a recentes decisões do STF, declarações de presidenciáveis que se opõem ao presidente Jair Bolsonaro e matérias veiculadas na Rede Globo e na velha imprensa em geral, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, fez severas críticas, além de alertar a população. O político pontuou. Lewandowski reclamou que o tratamento no STF é diferenciado para Lula. Claro que é. Mudaram a regra da segunda instância apenas para favorecer Lula. Cancelaram condenações de 3 instâncias da justiça apenas para favorecer Lula. Mais diferenciado que isso, impossível. A velocidade com que o STF votou a anulação das condenações de Lula é a prova concreta da submissão da Corte Suprema ao PT. Mas não vão parar por aí. O plano não é apenas eleger Lula, mas conquistar o poder, como diria o comandante das milícias petistas, Zé Dirceu. Até Gilmar Mendes falou pouco para defender a anulação das sentenças de Lula. Puro jogo de cartas marcadas. Neste contexto, ele advertiu quanto às práticas do bolivarianismo venezuelano. A Narcocorte Superior da Venezuela treinou todos os ministros de Lula-Lau, Dilma e FHC. Foi a Narcocorte da Venezuela que colocou o Maduro na presidência. O STF quer fazer o mesmo com Lula-Lau. E se Arthur Lira responder que não colocou os pedidos de impeachment por falta de fundamentação ou porque não é o momento, Carmen Lúcia vai fazer igual a Barroso e obrigar a Câmara a analisar as ações? Pedido de impeachment não é CPI, mas como está valendo tudo no STF, o STF no mesmo dia mantém a anulação das condenações de Lula e impõe prazo para Arthur Lira explicar por que não está colocando em votação os pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. O jogo é bruto. Nessa tessitura, o presidente do PTB voltou a pressionar Rodrigo Pacheco, presidente do STF, e criticou a Rede Globo com veemência. Pacheco anunciou que a CPI da Covid será instalada na próxima semana. Já em relação ao pedido de impeachment de Alexandre Moraes, que conta com quase 3 milhões de assinaturas de brasileiros e brasileiras, Pacheco não está com pressa. A justiça brasileira vem sendo aparelhada nos últimos 30 anos. Juízes e promotores são formados em universidades públicas, em maioria comunistas. Imaginem se Bolsonaro mandar a Globo Lixo reduzir o tempo das novelas de Satanás. Como a justiça ousa ditar programação contra Deus? Cássio Marques não decepcionou e votou contra a anulação das condenações de Lula. Não demora e Gilmar vai começar a reclamar do voto dos colegas, vai esbravejar, falar mal do Piauí, chorar em homenagem aos advogados e o teatro todo. O Diário Oficial publicou hoje resolução que cria a Frente Parlamentar do Desarmamento, pois eu já conversei com a minha bancada para recolher assinaturas com o objetivo de criar a Frente Parlamentar Armamentista. Não podemos deixar que apenas uma visão do assunto se sobreponha. Fachin quer aproveitar a aposentadoria de Marco Aurélio Mello para mudar de turma no STF. Ele quer sair da segunda turma, dominada por Gilmar Mendes, e ingressar na primeira. Vai da pior para pouco menos pior. Segundo Jefferson, a Suprema Corte estaria atuando como um partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, além de beneficiar Lula. O maior partido de oposição ao governo Bolsonaro hoje é o PSTF. Chegou a hora dos prefeitos e governadores responderem onde gastaram o dinheiro. Disse Jesus, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Marcos 4:22. Um diretor da CNN americana revelou que o foco da emissora no ano passado era dar uma forcinha para tirar Trump. Não foi apenas uma forcinha. A imprensa dos Estados Unidos atuou descaradamente para eleger o Bidê, igualzinho o que estão fazendo para eleger Lula por aqui. Se colocarem Lula em um polígrafo, capaz da máquina quebrar por excesso de mentiras. Lewandowski reclamou afirmando que o judiciário concede tratamento diferenciado a Lula. A defesa de Lula apresentou mais de 400 recursos e atrasou o quanto quis os processos dele. Sem dúvida, o judiciário trata Lula de forma diferenciada. A esquerda está indignada com Bial porque ele disse que só entrevistaria Lula com um detector de mentiras do lado. Estão indignados porque Bial falou a verdade? Dessa forma, ele insinuou que ministros do STF cometem crime de responsabilidade ao exercerem atividade político-partidária.
Guilherme Fiuza sobre as agências de checagem de fatos. São os senhores da verdade, é uma patrulha de fake news. Elas são uma milícia fascista. De acordo com a Lei 1079 de 1950, é considerado crime de responsabilidade por um ministro do STF exercer atividade político-partidária. Quantos ministros do STF você enquadraria nessa condição? Saiu na imprensa a notícia: 543 pessoas morreram na fila por leito em São Paulo desde fevereiro. O governo federal enviou para São Paulo 17,7 bilhões apenas para o setor de saúde. O que o governador fez com esse dinheiro? E ainda colocam a culpa pelas mortes em Bolsonaro. O governo Dória retirou composições de circulação no metrô e causou enormes aglomerações. Resultado, a companhia do metrô teve prejuízo de 1,7 bilhão e o número de casos e mortes no estado continua explodindo. Mas a imprensa passa pano para o governador. Santa publicidade. A extrema imprensa vem divulgando matérias dizendo que Lula ultrapassou Bolsonaro nas redes sociais. Mas aí a gente vê essa hashtag de campanha para inocentar Lula se arrastando e claudicando no Twitter e constatamos que essa informação é mais uma fake news. Ademais, Roberto Jefferson fez severas críticas a Lewandowski, ministro do STF, e a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Entre todos os votos de ministros do STF, qual foi o que Mônica Bergamo destacou? Claro, o de Lewandowski, reclamando que a situação de Lula esteja sendo decidida pelo plenário. Lewandowski e Mônica não se envergonham de mostrar que estão em suas profissões para defender o PT. Em 2021, após 14 anos no vermelho, as contas externas do Brasil devem voltar a fechar no azul, graças principalmente ao novo boom de commodities como soja, milho, minério e petróleo. E isso mesmo com partidos de esquerda, o STF e a imprensa lutando para o Brasil não dar certo. No ensejo, Roberto Jefferson apontou que há congressistas vulneráveis a represálias do STF. Verdade é que os congressistas, em grande número, têm rabo. Os rabudos ficam nas mãos do STF. Pela via democrática será difícil moralizar a política. O STF é hoje o partido de governo no Brasil. Explosão de casos de na Índia. Não vi a imprensa chamando os dirigentes indianos de Parece que o termo só se aplica no Brasil. O governo Bolsonaro superou marca de 50 milhões de vacinas distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. Mas por que não temos 50 milhões de brasileiros vacinados? Cobrem e questionem governadores sobre a aplicação dessas 50 milhões de doses. São eles que organizam suas filas. Não localizei no site do Globo, da Folha, do Estadão, do G1, do UOL, a notícia de que 19 respiradores novinhos em folha foram encontrados em um hospital no Pará, escondidos em uma parede falsa. Esse é o jogo da velha imprensa, esconder notícias que possam atingir governadores. Nessa oportunidade, ele retrucou Lula e Haddad, além de criticar Gilmar Mendes, ministro do STF. Alexandre Frota fazendo entrevista com Haddad e dizendo que quer também conversar com Lula. Daqui a pouco veremos Frota saindo na rua, de braço dado com Zé de Abreu, dando cuspidas em pessoas vestidas de verde e amarelo. Lula disse que quer atrair as igrejas evangélicas em apoio à sua pretensão eleitoral. Um homem que jamais é visto dentro de uma igreja e que nunca fala em Deus, quer o apoio da nação que ora? É muito deboche com os brasileiros de bem. Gilmar Mendes deu 10 dias para o governador petista da Bahia prestar informações sobre as medidas restritivas que adotou. Quando é Bolsonaro, o STF dá 48 horas, 72 horas para entregar explicações. Já o governador petista ganhou 10 dias para se explicar. Neste contexto, ele comentou uma declaração do jornalista J.R. Guzzo. E dizem que a justiça é cega. José Roberto Guzzo. Lula, agora em 2022, não é o candidato do PT, é o candidato do STF. Faltou o Guzzo dizer, é o candidato do PSTF. Gilmar Mendes, em entrevista ao Estadão, disse que o julgamento que anulou as condenações de Lula não foi uma absolvição. Está faltando óleo de peroba na casa desses senhores supremos. Pedi ontem para as pessoas definirem Lula em uma só palavra, e a palavra que mais li foi ladrão. Mas para o STF, Lula é uma espécie de ladrão honesto, um ladrão do bem.
No Pará, respiradores foram encontrados escondidos em uma parede falsa do Hospital Regional Abelardo Santos. Você acha que esse caso vai ser investigado pela CPI? Ademais, Jefferson alfinetou Luciano Huck, Haddad e outros que se aliam para denegrir o presidente Bolsonaro. Luciano Huck, no encontro dos presidenciáveis, disse que o Brasil não deu certo. Talvez só tenha dado certo para ele e mais alguns riquinhos. Huck foi um dos que conseguiu um empréstimo de 17 milhões do BNDES no governo do PT para comprar um belo jatinho da Embraer. No encontro virtual de alguns presidenciáveis, rasgação de seda entre presentes, muitos ataques ao presidente Bolsonaro e, ao final, nada que justifique votar em qualquer desses candidatos. Huck até chegou a chamar Haddad de bom ministro da Educação. Quem assistiu perdeu tempo. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28, 28. A morte dos perversos é ponto final de uma história de loucura e obsessão. Quando a criatura pretende ser Deus, torna-se perversa. Parece escrito para o STF. Está na hora do presidente Bolsonaro incorporar as injúrias que lhe fazem. Precisa mimetizar o espírito do presidente Putin. É hora de adotar seus exemplos. O Putin tem soluções definitivas para os canalhas. Já são mais de 12 milhões de pessoas recuperadas dos efeitos da Covid. Alguém viu a Globo, desde o início da pandemia, falar no número de recuperados? Esse termo, recuperados, parece ter sido proibido nos noticiários da emissora. Agentes da Prefeitura do Rio, com apoio da Polícia Militar, registraram mais de 11 mil autuações e fecharam 155 estabelecimentos em 8 dias por desrespeito às medidas de prevenção à Covid. Fecharam alguma boca de... Interromperam a viagem de algum ônibus ou trem lotado? Notem que quando é para falar em mortos por Covid no mundo, a Globo e outros veículos de imprensa usam os números totais. Mas quando é para falar em vacinação, fazem contas proporcionais por milhão de habitantes, o que leva o Brasil a uma posição inferior. Jornalismo canalha. Li na imprensa que o Luciano Huck jantou com Eduardo Leite no Palácio Piratini. Por que os outros presidenciáveis do grupinho não foram chamados? Já começaram a fazer panelinha dentro da panelinha?